Você sabia que se a taça da Copa do Mundo fosse realmente de ouro puro e maciço, nenhum jogador conseguiria erguê-la sozinho? O troféu desafia as leis da física e esconde um segredo de engenharia metalúrgica que quase ninguém percebe de fora. A verdade é que o segredo por trás do brilho envolve uma liga metálica secreta, um mineral raro e uma mentira que a FIFA conta logo depois da festa. Hoje vamos desvendar a ciência oculta por trás do troféu mais cobiçado do planeta. Quer saber? Então fique aí, não saia do seu lugar porque já vamos começar! Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos à Estação Ciência. Todo mundo olha para aquela taça brilhando na TV e imagina que ela é um bloco sólido de ouro puro tirado direto de uma mina. Mas se os engenheiros tivessem feito isso, o ouro seria tão mole que o troféu iria entortar e amassar na primeira comemoração dos jogadores no gramado. Com certeza, o ouro puro é um dos elementos mais densos e maleáveis da tabela periódica. Vamos entender primeiro o cálculo matemático que prova por que essa taça precisa ser oca por dentro. Preste atenção nesta física. O ouro é um elemento químico fascinante, mas carrega uma característica física extrema. Ele é incrivelmente pesado. Com uma densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico, ele é quase 2 vezes mais denso que o chumbo. A taça da Copa do Mundo atual tem 36,8 centímetros de altura. Se nós preenchêssemos todo o volume do seu desenho com ouro puro e sólido, ela pesaria impressionantes 70 a 80 quilos. Seria volumetricamente impossível para o capitão de uma seleção erguer um peso desses acima da cabeça com as 2 mãos no momento da vitória. Por isso, quando o escultor italiano Silvio Gazzaniga projetou o troféu em 1971, a engenharia física determinou uma solução obrigatória: a taça precisava ser oca. Mesmo tendo as paredes grossas feitas com 5 quilos de ouro 18 quilates, o seu interior contém apenas ar. É esse vazio estratégico que permite que o troféu pese apenas 6 quilos e 175 gramas, tornando-o perfeitamente erguível pelos atletas. Mas reduzir o peso através do vácuo interno foi apenas o primeiro desafio. A física resolveu o problema da gravidade, mas a química ainda precisava resolver a fragilidade do metal. Se o ouro não for misturado com os elementos certos, ele deforma com o calor das mãos. E o segredo dessa liga metálica nós vamos compreender agora. Essa estrutura oca salva o peso, mas cria outro problema: a fragilidade. Se aquela taça usasse o mesmo ouro puro dos lingotes de banco, ela seria mole como gesso. Ela entortaria inteira só com a força do aperto dos jogadores na hora de levantar o troféu. Para evitar esse desastre em rede mundial, os cientistas precisaram alterar as propriedades do metal. Veja o segredo dessa liga. Na tabela periódica, o ouro puro é classificado como um metal de transição extremamente maleável. No seu estado de pureza máxima, chamado de 24 quilates, ele é tão macio que você conseguiria riscá-lo com a unha ou moldá-lo com as mãos. Um troféu feito desse material não resistiria aos testes físicos de uma comemoração de Copa do Mundo. Para resolver essa fragilidade, a metalurgia aplica o conceito de soluções sólidas, a criação de uma liga metálica. A taça da Copa do Mundo é fabricada em ouro 18 quilates. Isso significa que ela é uma mistura composta por 75% de ouro puro, combinada com 25% de outros metais, principalmente cobre e prata. Quando esses elementos são fundidos, os átomos de cobre e prata se alojam nos espaços vazios da rede do ouro. Essa interferência química impede que as camadas de átomos escorreguem umas sobre as outras, aumentando drasticamente a dureza e a resistência mecânica do troféu. A metalurgia do ouro é apenas metade da beleza desse troféu. Se você reparar na base da taça, existem 2 linhas verdes misteriosas feitas de um mineral que guarda uma ligação direta com a própria história da Terra.
Tem um detalhe que sempre me chamou a atenção. Aquelas 2 listras verdes bem na base parecem que estão ali só pra quebrar o amarelo do ouro. Mas eu duvido que o designer tenha escolhido aquilo por acaso. E não foi mesmo. Aquilo ali não é plástico, resina ou mármore tingido. É um mineral raríssimo chamado de malaquita, que carrega uma composição química muito específica. A malaquita é um carbonato de cobre. Mas qual é a lógica de colocar um mineral à base de cobre para sustentar o troféu mais valioso do mundo? Aposto que tem uma explicação científica por trás. Afinal, a base precisa aguentar toda a pressão quando o capitão do time levanta o troféu com tudo. Vocês duas estão certas no raciocínio. A escolha desse mineral une a geologia profunda com a própria engenharia de conservação do troféu. Vejam os detalhes microscópicos. Aquelas 2 faixas verdes que sustentam a taça da Copa do Mundo guardam um segredo geológico impressionante. Elas são feitas de malaquita, um mineral composto de carbonato de cobre hidratado que se forma em depósitos profundos da Terra ao longo de milhares de anos. O escultor Silvio Gazzaniga não escolheu essa pedra apenas pela beleza dos seus tons esmeralda. Na ciência dos materiais, a malaquita é conhecida por ser um mineral incrivelmente estável. Como ela já é o resultado final da oxidação natural do cobre, ela não reage com o oxigênio do ar e nem com a acidez do suor das mãos humanas. Isso significa que, enquanto outros materiais poderiam manchar, perder o brilho ou sofrer corrosão com o passar das décadas, a base de malaquita permanece quimicamente inalterada, protegendo a integridade estrutural de toda a taça. Além disso, os tons verdes do mineral carregam uma dualidade conceitual que a FIFA adora. Representam tanto os gramados de futebol espalhados pelo planeta, quanto o nosso próprio planeta Terra, que é abraçado pelas 2 figuras humanas esculpidas no ouro. A engenharia transformou a base em um escudo químico eterno. Mas a jornada desse troféu é cercada por um mistério histórico assustador. A segurança da taça que você vê hoje na TV foi moldada por um crime internacional que aconteceu bem perto de nós. Essa blindagem toda faz sentido, porque o medo de perder o troféu vem de um trauma real. A primeira taça da Copa foi roubada 2 vezes. O primeiro roubo foi na Inglaterra, em 1966, e a taça só foi achada dias depois por um cachorro chamado Pickles, enrolado em um jornal sob uma cerca. E o segundo foi aqui no Brasil, em 1983, quando levaram a Jules Rimet da sede da CBF e derreteram para vender o metal. Foi esse prejuízo histórico que obrigou a FIFA a criar uma verdadeira operação de guerra para proteger a taça atual. Dizem que até os campeões só seguram a original por alguns minutos no campo e depois ela some. Isso é a mais pura verdade. Vamos entender como funciona essa logística secreta e a engenharia de segurança por trás do ouro. Os 2 roubos históricos sofridos pela antiga taça Jules Rimet mudaram para sempre a forma como o futebol lida com os seus tesouros. O troféu atual é tratado com o mesmo nível de segurança que uma obra de arte do Museu do Louvre. A taça original, feita de ouro 18 quilates e malaquita, não pertence a nenhuma seleção. Ela é de propriedade exclusiva da FIFA. Ela passa 364 dias do ano guardada a 7 chaves em um cofre subterrâneo blindado na sede da entidade, na Suíça. Ela só sai de lá para eventos oficiais controlados, como o sorteio dos grupos e a turnê mundial de exibição, viajando sempre em um jato particular e protegida por um estojo de segurança reforçado com travas de alta resistência e escolta armada. O protocolo diz que apenas um grupo extremamente restrito de pessoas no planeta pode tocar no ouro da taça sem usar luvas: os chefes de estado dos países e os jogadores que já foram campeões do mundo. Toda essa paranoia com a segurança cria uma logística fascinante no dia da grande final. Você vai compreender agora a engenharia de bastidores que acontece no vestiário logo após a festa e o segredo da réplica que vai para a federação campeã. Então, depois de todo esse protocolo de segurança, o capitão do time não leva aquele ouro todo para dormir no hotel? Nem pensar. O que acontece nos bastidores, logo depois que as luzes do estádio baixam, é uma operação de troca digna de filme de espionagem. Quer dizer que existe uma réplica idêntica que já fica esperando por eles no vestiário? É exatamente isso que acontece. A taça original volta para o cofre suíço e os campeões levam para casa uma obra de engenharia bem diferente. Mas
mas com um segredo que envolve até o espaço que sobra na base. Você vai se surpreender ao descobrir do que é feita a réplica e por que o tempo de vida dela está chegando ao fim. Olhem só. A taça que a seleção campeã exibe no seu país não é o troféu de 6 quilos de ouro 18 quilates. O que a FIFA entrega para a federação vencedora é uma réplica impecável, feita de bronze e submetida a um sofisticado processo químico de banho de ouro 24 quilates. Produzida artesanalmente na pequena cidade de Paderno Dugnano, na Itália, essa réplica de bronze recebe uma camada de ouro puro através da galvanoplastia, garantindo o mesmo brilho eterno do troféu original, mas sem o valor astronômico do metal maciço. Mas existe um detalhe de engenharia na base que dita o prazo de validade deste troféu. O disco inferior de malaquita só tem espaço físico para gravar o nome de 17 seleções campeãs. Como cada edição da Copa do Mundo consome uma linha, a ciência do design prevê que por volta do ano de 2038, a base estará completamente lotada, forçando a FIFA a redesenhar o troféu ou substituir a placa de base. Nós estamos diante de um objeto que une o ápice da metalurgia, da geologia e da segurança internacional. E o mais fascinante é perceber que esse mesmo nível de engenharia que protege o ouro mais valioso do mundo está presente em objetos simples que você joga no lixo todos os dias sem saber o poder que eles têm. A taça da Copa do Mundo é a prova de que a ciência dos materiais consegue transformar a matéria bruta no objeto mais desejado da Terra. Do ouro 18 quilates à malaquita, tudo ali foi pensado para ser eterno e resistente. E já que estamos falando do ouro, tem um outro elemento químico muito importante, o carbono. Você sabe por que a vida é feita de carbono? Clica aqui neste vídeo que você vai ver uma explicação magnífica. Esperamos você lá, um forte abraço, até mais, fica com Deus. Tchau, tchau.